Eu tocaria acordeon. Eu tocaria gaita ponto, na verdade, que eu gosto mais. Mas não teria como. Quando eu te peço um pouco é porque eu quero tudo que pode me dar. Entre Camaquã e Porto Alegre tem uma grande parte da minha vida que é Pelotas, né? Eu saí de Camaquã com 5 anos, 4 para 5 anos. Fui para Pelotas. Em Pelotas que eu fui ter a minha ideia de sociedade, de estar no colégio, de ter amigos e de lugares diferentes, que até então, quando tu é uma pessoa muito pequena, tu tem os amigos do teu quarteirão, né? Quando tu vai para um colégio, tu começa a ter amigos de todos os lugares do mundo, da cidade. E Pelotas criou muito esse caráter em mim, assim. Eu fiquei até os 16 anos lá. Na época, o provedor da casa era o padrasto e ele precisou se mudar para Curitiba, que essa história eu conto pouco, assim, para as pessoas, porque foi só um ano da minha vida, mas em Curitiba que eu fui começar a estudar realmente música. Isso foi 1998, eu tinha 16 anos, e a chegada em Porto Alegre foi com 17 anos já assim, pronto para a vida, já tinha estudado música, já conhecia um monte de gente que eu precisava conhecer, já estava inteirado no meio musical de Porto Alegre, assim. Então Porto Alegre foi uma coisa... A minha mudança para Porto Alegre e São Paulo são muito parecidas, assim. Porto Alegre porque eu sabia que eu tinha uma ideia do que seria ser uma banda, e eu sabia que não era mais andar de carro portado e de helicóptero, eu sabia que era muito mais difícil do que na verdade era. E dali eu estava preparado para tocar na noite. E quando eu vim para São Paulo, eu estava preparado para ir para o mainstream, né? Então são coisas que me levaram, as duas coisas me levaram a se mudar para cidades em torno da música. Se tu tivesse seguido exatamente o que tu queria fazer quando era criança, tu não seria, tu não tocaria piano, não tocaria guitarra, né? Tu tocaria gaita, é isso? Eu tocaria acordeon. Eu tocaria gaita ponto, na verdade, que eu gosto mais. Mas não teria como. Na verdade, isso são... para quem tem a minha idade entende um pouco mais, assim, porque os anos 80 tinha o lance de que não tinha importação para o Brasil. Isso foi pré-plano Collor, embora as pessoas... não estou falando que foi legal, mas foi pré-plano Collor, e depois o plano Collor pôde se importar as coisas e tal para o Brasil. E o acordeon sempre foi um instrumento muito caro, né? Os fabricados no Brasil eram caros demais. Por mais que eu tivesse vontade de ser um acordeonista e tocar gaita ponto igual o Borghettino, eu acho que eu não teria como a minha família manter isso. Quando eu quis tocar guitarra foi muito mais fácil, mais barato, na verdade. Como é que foi, então, esse teu interesse pela música? Veio realmente através do Renato Borghetti? Ele é talvez a pessoa o artista que te inspirou logo no início? De começo de vida musical, com certeza sim, até porque o primeiro show que eu fui na vida foi do Renato Borghetti. Era Camaquã ainda, meu pai me levou num show em Camaquã, eu nem me lembro onde era, mas eu me lembro de que eu fui assistir um show do Renato Borghetti. Mas também aí tem umas coisas interessantes que entram no meio, por exemplo, assim, os 2 primeiros vinis que eu ganhei, que eu nunca me lembro a ordem, se foi o primeiro disco do Borghetti ou foi Brothers in Arms do Dire Straits, nunca me lembro qual foi a ordem que meu pai me deu esses discos. O Borghetti, ele me trouxe uma atração muito grande pela música regional, e ao mesmo tempo que o Dire Straits, né, porque era a banda que eu tinha o vinil, me trouxe interesse por outro tipo de música que era totalmente a parte da minha vida. E aí veio uma coisa muito doida, que eu sempre falo em todo lugar, que na época eu tinha Globo e SBT em casa, né, não existia nem TV a cabo. E na segunda-feira na Globo sempre passava um grande sucesso, né, do cinema mundial. E aquele sucesso daquela semana era o La Bamba, da história do Hit Valens, e como ele faleceu cedo, mas ele deixou vários hits e tal. E aí que eu fui entender o que era guitarra. Então isso se confunde muito, porque por mais que hoje eu, mais velho, pareça que conhecer o Borghetti foi muito antes de conhecer o Hit Valens, foi uma diferença de 1 ano e pouco. Que uma criança, claro, é uma eternidade, né? Mas para nós adultos parece que esse filme em si, o La Bamba, foi uma coisa muito divisora também pela vontade de entender rock, tocar guitarra e tal. Começou isso muito para aquela criança que eu era, começou muito nisso. Então tinha uma coisa, eu me lembro que eu tinha pôster do Borghetti, dos Serranos no meu quarto, e ao mesmo tempo eu tinha pôster do Hit Valens e já tinha pôster do Kiss, saca? Era uma coisa meio distópica, assim. E que é massa, né? É massa de perceber, assim, essas influências e olhar de longe, olhar de
né, agora é mais velho, como tu diz, olhar para trás e entender esse contexto todo, que na época tu não tem muita noção, né? Não, e na época tu nem entende como é que isso vai mudar a tua vida no futuro. Por exemplo, eu nunca entendi que, olha só, eu sou um cara que ouço música nativista, isso como, quando criança, né? E tô ouvindo heavy metal, e tu não sabe como isso vai se fundir na tua carreira. Tu não sabe como isso vai mudar o teu jeito de escrever. Claro que o heavy metal eu deixei de lado, mas fez eu aprender a tocar, né? Então tem toda essa importância. E gostar do acordeon e gostar do lance nativista ao mesmo tempo que tu admira o que é gringo, né? Então eu acho que essa mistura fez muito do que eu apareço hoje como músico, assim. Isso está bastante impresso também nas tuas músicas, né? Porque hoje na música que tu faz, tu usa acordeon, tu usa esses elementos tradicionais mais aqui desse lado do país. Eu uso, e que nem tu falou, às vezes, porque, na verdade, eu fui muito influenciado a começar essa ideia pelo rock cisplatina, né? Argentina, Uruguai, que às vezes tem esses elementos, porque faz parte da cultura dos caras, como a gente tem, o Nenhum de Nós é um precursor disso, a Cidadão Quem, o próprio Humberto, de usar as coisas regionais quando elas convêm. E eu acho que eu tenho essa coisa de escrever. Às vezes eu penso que nem um gringo, às vezes eu penso que nem um cara muito nativista, e depende aonde isso vai se encaixar na música, eu tento botar todos os elementos possíveis. Eu acho que o lance de Sonata Solo, inclusive, o primeiro lance de Sonata Solo foi isso, que é não ter um certo trabalho a entregar, não ter uma coisa moldada. Não, se tu fizer uma música com acordeon, se tu fizer uma música eletrônica, tu é um artista solo e isso não importa. Tu não deve, como uma banda deve, em termos de estilo.